Olá, professores, como é que estão vocês? Todo mundo bem? No domingo passado a gente teve um momento de homenagem aos nossos professores, foi muito abençoado e eu queria aproveitar hoje para reforçar o meu respeito e a minha gratidão a Deus pela vida de vocês e a bênção que vocês têm sido na Igreja de Jesus Cristo, ensinando aos cristãos a palavra de Deus. É realmente muito importante. Eu quero dizer para vocês que vocês são pessoas muito importantes do reino de Deus, trabalhando no fundamento da igreja, porque o fundamento da igreja é a palavra dele, né? Principalmente a palavra de Cristo, anunciada por Cristo e pelos seus apóstolos. E essa é a nossa missão e a nossa função na igreja. Parabéns por isso, continuem firmes, continuem estudando, né? Um professor ele precisa estudar muito, não rejeitem o estudo da palavra nunca, dediquem tempo a isso e aprendam a Bíblia. Um professor precisa aprender muito mais da Bíblia do que ele ensina para as pessoas, né? Ele ensina, às vezes o professor estuda uma lição e ele apresenta aquela lição que ele estudou, é tudo que ele sabe. E isso é uma coisa muito errada, o professor tem que saber muito, né? Ele tem que estudar muito. E quando ele vai falar só um pouquinho, ele vai falar 10%, 1% daquilo que ele estudou, mas esse é o bom professor, né? Ele não está lá para falar tudo que ele sabe, e nem é preciso, mas ele tem que ter domínio daquilo que ele está falando. Então, para isso, a gente tem que estudar, tem que ler, tem que meditar, tem que realmente dedicar uma parte da vida da gente ao conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito importante. Dediquem-se a isso e aí vocês se tornarão professores excelentes, tá bom? Bem, a gente está encerrando o nosso estudo sobre os evangelhos. Nós temos o evangelho de Lucas agora. Vamos ver a segunda parte, aí nós fechamos o evangelho de Lucas. E na próxima aula a gente vai falar sobre o evangelho de João. E com João a gente vai então encerrar o nosso estudo sobre os evangelhos. Nós vamos ter como tivemos nos outros evangelhos, vamos ter 2 lições sobre João e depois então a gente encerra essa parte dos evangelhos, tá bom? Mas ainda temos então que terminar o evangelho de Lucas e hoje não, né? No próximo domingo, então, na próxima lição, vamos então encerrar o evangelho de Lucas, ok? Vamos então falar um pouquinho sobre Lucas e o nosso propósito, como vocês já sabem, é apresentar então para as pessoas o conteúdo e o propósito do evangelho de Lucas. Na semana passada nós falamos sobre data, autoria e destinatários, e agora nós vamos falar sobre o conteúdo e o propósito de Lucas. Tá joia? O propósito da nossa lição, então, é aprender sobre a estratégia do Evangelho de Lucas para anunciar o nome de Jesus a Teófilo e também para os gentios de modo geral. E eu quero destacar essa questão que é muito importante, de que a literatura de Lucas é o que a gente chama de uma literatura epistolar. É um jeito de escrever que é destinado a uma única pessoa, mas que o público é maior. Então Lucas escreveu para Teófilo, mas ele não pretendia que somente Teófilo ia ler o seu livro, como se Teófilo lesse aquele evangelho e depois jogasse na gaveta e nunca mais ninguém vai ler aquele livro. Isso seria um desperdício, como a gente já sabe, mas nem era esse de fato o propósito de Lucas. O propósito de Lucas era escrever realmente para Teófilo no primeiro momento, mas Lucas pretendia que todos os gentios lessem este evangelho. E notem os gentios, porque Lucas era ele mesmo um gentio, aliás, o único autor gentio do Novo Testamento, e ele escreve então para os gentios, uma vez que ele próprio era gentio. A gente não pode forçar muito esse argumento de que Lucas era gentio e queria salvar gentios, que é verdade mesmo, porque Lucas não foi o único que escreveu para os gentios. A gente sabe que Marcos também escreveu para os gentios e Marcos era judeu. Então é interessante a gente destacar essa questão. Mateus ele não escreveu especificamente para os gentios, escreveu mais especificamente para judeus, mas Marcos escreveu para gentios, assim como Lucas. E João, vamos deixar João, para a próxima semana. A próxima lição a gente vai falar então sobre os destinatários de João, mas por enquanto a gente tem 2 evangelhos que são dirigidos especificamente para os gentios, que são Marcos e agora também Lucas, tá bom? Então, o propósito dessa lição é ver como que Lucas
montou essa estratégia. Nós já vimos em Marcos, lembra do segredo messiânico, né? Que Jesus mantinha um segredo, e esse segredo vai sendo revelado aos poucos. E à medida que o segredo vai sendo revelado, e o segredo é o fato de que ele realmente é o Filho de Deus, e esse é o grande tema de Marcos, né? Jesus é o Filho de Deus. À medida que esse segredo vai sendo revelado, então as pessoas vão rejeitando, principalmente os judeus vão rejeitando, e os gentios vão aceitando mais do que os judeus, para mostrar que os gentios eles são realmente o alvo do evangelho, assim como são também os judeus, mas não por serem judeus, né? Como disse Paulo, o judeu também é salvo, mas não pelo fato de ser um judeu, ele é salvo porque crê em Jesus para a sua salvação. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, e esse nome é Jesus, e nós precisamos acreditar nesse nome, tanto sendo judeus como sendo gentios, tá certo? Muito bem, vamos lá então. Esse é o propósito da nossa lição, entender então como Lucas montou essa estratégia para pregar o evangelho para gentios, ok? Bem, vamos então agora à estratégia mais propriamente dita de Lucas. Como é que ele fez isso? A gente primeiramente vai ter aqui uma introdução da lição, e a introdução é importante para a gente abordar aqui alguns aspectos que a gente não teve condição de falar nas outras lições, mas que são muito importantes. Primeiro, de que Lucas foi o único autor gentio do Novo Testamento. É bem bacana enfatizar isso, porque é uma curiosidade e é algo que vale a pena a gente enfatizar, não é? Ele foi o único autor gentio. Em segundo lugar, Lucas escreveu o seu evangelho para uma única pessoa, que foi chamada de Teófilo, mas como nós já vimos, então, o propósito de Lucas era abarcar um público maior, que eram os gentios. E por fim, nós vamos aprender que Lucas, ele admite que muitas outras pessoas tentaram escrever a história de Jesus. E aqui é bem interessante, porque se ele fala no início do evangelho que outros tentaram, e muitos, né? A expressão que ele usa é muitos. Isso é bem interessante, porque a gente não tem esses evangelhos hoje, eles desapareceram, nós só temos alguns deles, e é bastante discutível que todos eles tivessem sido escritos quando Lucas escreveu o seu evangelho. Provavelmente Marcos, sim, já teria sido escrito quando Lucas escreve o seu evangelho. Mas é interessante o fato de Lucas falar que muitos tentaram, e aí ele fala que pareceu bem a ele fazer um relato ordenado. Eu achei engraçado essa expressão, né? A impressão que a gente tem é que Lucas, ele se ressente do fato de que os outros evangelhos não tenham um relato ordenado, não tem uma sequência cronológica. E aí ele fala, me pareceu bem para mim também escrever esses eventos, só que na ordem em que eles aconteceram. É interessante que Lucas ele fala isso, né? Ele fala, eu acho que o pessoal não está fazendo um bom trabalho, eles estão escrevendo os evangelhos, mas não está na ordem. E isso é bem interessante, que como nós já vimos, nem Mateus e nem Marcos estão preocupados com a ordem. Eles escrevem sem preocupação com a ordem dos fatos. Os fatos são, atendem aos objetivos teológicos, tanto de Mateus quanto de Marcos, mas não o objetivo de uma veracidade cronológica, embora houvesse de fato uma veracidade nos eventos. E isso a gente sabe bastante. Então é bem bacana isso, né? Lucas ele ficou meio ressentido, falou, poxa, mas ninguém está colocando isso na ordem, então eu quero fazer um na ordem em que aconteceram, porque não era uma preocupação desses muitos evangelhos. A gente não sabe como eram esses evangelhos, mas pelo menos os dois que a gente já estudou, realmente Lucas tem razão, eles não estão preocupados mesmo com a ordem, tá bom? Vamos lá então. A gente vai ver então essa pequena introdução, isso é bem interessante e ajuda a gente a entender um pouco mais a maneira como Lucas trabalha. E por fim nós vamos ver então o propósito e a estratégia de Lucas. E a gente vai ver três coisas, o papel do gentio e das mulheres, dos gentios e das mulheres, tá bom? Então nós temos aí muitos textos, que são usados aí como exemplo, tá certo? Então eu gosto muito de colocar texto, gente, e sempre que vocês puderem, o tempo permitir, deem preferência para ler o texto. É muito importante ler o texto, porque as pessoas vão ler o texto e vão ver que realmente a verdade está lá. O que esse texto está dizendo? Ele está falando, por exemplo, que no Cântico de Simeão, Jesus é a luz para a revelação dos gentios. E olha que coisa interessante. Luz para a revelação dos gentios, não dos judeus. É engraçado isso, né?
Lucas ele pesquisou e nenhum outro evangelho registrou esse fato. E olha que é apenas um, né, entre muitos outros que a gente vai ter lá no relato de Lucas. Simeão, que era um sacerdote judeu, dizendo que Jesus, aquela criança que ele tinha nos braços, era luz para os gentios. De onde Simeão tirou essa ideia e por que ele fala isso? A gente não tem muita ideia do que Simeão está pensando, mas eu sei o que Lucas está pensando. Simeão eu não me arrisco, mas Lucas eu me arrisco. Lucas está usando a frase de Simeão porque para ele é estrategicamente importante para mostrar que aquele menino, aquela criança, ela é uma luz para os gentios, especificamente para os gentios, para mostrar porque o público de Lucas é um público gentio, né? Então a gente vai ver isso, o papel dos gentios e das mulheres, muito importante a seção. Eu coloquei aqui na seção das mulheres um destaque todo especial para as mulheres, né? As mulheres vão gostar de ver que Lucas ele dá todo um destaque, né, para as mulheres, ele tem mais referências sobre mulheres do que os outros evangelhos. E elas têm uma participação muito mais decisiva e muito mais definitiva no ministério de Jesus do que tem nos outros evangelhos. É bem interessante, tem vários exemplos aí que eu coloco e vocês podem então ler com seus alunos e vai ser uma bênção eles entenderem isso, ok? Em segundo lugar, a gente vai ver a humanidade de Jesus. Lucas vai falar sobre a humanidade de Jesus. A gente poderia colocar sobre a humanidade de Jesus a maneira como Lucas fala das emoções de Jesus. Eu não quis colocar para não deixar a lição muito longa, mas realmente Jesus é muito emocional em Lucas, né? Para mostrar que ele era um homem. Mas eu não quis colocar, e existem outras questões sobre a humanidade de Jesus. Eu dei um enfoque para uma questão importante, que é o nascimento de Jesus, que talvez seja o mais forte mesmo de Lucas. Lucas dá um destaque muito profundo ao nascimento de Jesus, mais do que os outros evangelhos. Mateus ele tem lá poucos versículos sobre o nascimento de Jesus, ele resolve tudo, né? No capítulo 1 e no início do capítulo 2, Mateus resolve o problema do nascimento de Jesus. Lucas ele tem muito texto sobre o nascimento de Jesus e ele fala muitas coisas que os outros evangelhos não falam. Para começar, João e Marcos nem se preocuparam em relatar o nascimento de Jesus. Não existe nada sobre o nascimento de Jesus, nem em Marcos, nem em João. E por que Lucas dá tanto destaque ao nascimento de Jesus? Para mostrar que ele era um homem. E por que isso era importante para Lucas? Porque o fato de Jesus ser um homem colocava Jesus numa irmandade com a humanidade. Ele era um homem porque ele faz parte da humanidade. Para um gentio isso era estratégico. O gentio ele poderia então ver isso, né, aprender sobre a humanidade de Jesus e ver que Jesus era como ele, um salvador para ele, que foi um Deus que se transformou em homem. Talvez para um gentio, na época de Lucas, entender que um Deus se torna homem, talvez fosse algo que era necessário ser provado. Eles acreditavam nos deuses, e aí era preciso mostrar então que Deus, né, na verdade, não os deuses, mas Deus, o Deus do Velho Testamento, havia se tornado um homem. É por isso que ele dá então esse destaque para o nascimento de Jesus, para mostrar o seu caráter humano, né? E existem outros exemplos, mas esse, creio, é o mais forte ali do Evangelho de Lucas. E por fim, a divindade de Jesus. E para falar da divindade de Jesus, Lucas tem uma maneira muito especial. A gente já viu que em Marcos, Marcos fala sobre o fato de Jesus ser o Filho de Deus. Eu não sei se a expressão Filho de Deus aparece em Lucas, é provável que sim, eu estou pensando nisso agora. É bem provável que apareça, mas é interessante que em Lucas a ênfase é o papel do Espírito Santo na vida de Jesus. Quer dizer, para Marcos falar que Jesus era divino, ele fala que Jesus é o Filho de Deus. Para Lucas dizer que Jesus é divino, ele fala que Jesus era cheio do Espírito Santo. De onde foi que Lucas tirou essa ideia, essa fraseologia? Nem precisa pensar muito. Lucas era um discípulo de Paulo, aprendeu muito com Paulo, e essa linguagem, né, ser cheio do Espírito Santo, ela é uma linguagem tipicamente paulina. A gente vê nitidamente Lucas aprendendo com Paulo essa linguagem, e ele então aplica isso no Evangelho e mostra que isso se aplica a Jesus. Jesus, assim como nós, ele tinha essa capacidade de se encher do Espírito Santo. Só que diferente de nós, ele realmente era controlado
e possuído integralmente pelo Espírito Santo. Nós vamos nos enchendo, né, aos poucos e com muita dificuldade, inclusive, mas Jesus não. Jesus ele não tinha nenhuma dificuldade em ser cheio do Espírito. Ele realmente era cheio do Espírito e ele vivia no poder do Espírito. O Espírito o dominava. Então, essa presença do Espírito na vida de Jesus era a maneira como Lucas apresentava a divindade de Jesus. Jesus era um homem divino e o aspecto da sua divindade era o fato de que ele era realmente um templo do Espírito Santo, uma habitação do Espírito Santo, e isso aparece em diversos lugares do Evangelho de Lucas, ok? Então tá aí, gente, tá para vocês aí a nossa lição. Esses são os propósitos, né, e a estratégia de Lucas, é assim que ele vai trabalhar. Então não tá difícil, eu creio que vocês não vão ter nenhuma dificuldade e vai ser realmente uma bênção, tá bom? Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma aula muito abençoada e que os alunos aprendam mais a respeito de Jesus. E se o propósito de Lucas era que nós então tivéssemos a fé reforçada, não era isso que ele fala, né? Que aquela fé, o Teófilo tinha uma fé fraquinha, mas ele achava que o Evangelho ia fortalecer a fé de Teófilo. Então, que aconteça, se Lucas queria isso, que seja isso que aconteça, né? Que a fé dos nossos irmãos, principalmente aqueles que estão com a fé fraquinha, que essa fé seja reforçada no estudo do Evangelho de Lucas, tá bom? Deus abençoe você e que você tenha então uma ótima aula no próximo domingo.